Muito bom dia, então, novamente. Bom dia. Bom dia, Adriane. Eu vou começar esse encontro hoje fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui já se sentiu cansada de ter que estar bem o tempo todo? Responde ali no chat para mim ver. Quem? Já? Ou então vou fazer uma pergunta diferente. Deise, Geisa, Josi, acho que a maioria de nós aqui. Em que momento em que a gente mais precisava não ser forte e a gente precisou ser forte, mas cobrada? Cobrada estar bem o tempo todo. Como que às vezes até a gente mesmo se cobra da gente, perceberam? Ontem eu estava atendendo. E aí eu falei para a paciente, falei assim, a gente tem orgulho. Ah, eu dou conta de tudo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu trabalhei minha vida inteira, eu dei conta de pagar tudo sozinha, construir carro. A gente tem orgulho disso, gente, de fingir que está bem o tempo todo também. E isso, gente, o que que acontece? A gente, essa exaustão, essa canseira de fingir que tá bem o tempo todo, a gente força, finge digamos assim, eu estou com o meu emocional muito abalado. Depois vamos conversar, Monique. É como se a gente forçasse um- uma segurança emocional. É como se a gente forçasse isso. Então, hoje a gente vai encerrar essa tríade com esse tema, a tríade da mulher inteira. Talvez ela seja um pouco mais silenciosa e profunda, porque a gente vai falar de algo muito interno, de segurança. Essa segurança emocional, aonde eu me abraço. E segurança emocional, gente, é a capacidade de estar em si, em nós mesmas, de acolher a nossa própria emoção e não correr ou atacar quando a dor aparece. É quando a gente tem esse autocontrole. Então, inspira e solta e sente o que você sente, o que você rejeita e o quanto você aprendeu a ter medo da sua própria intensidade. Hoje a gente vai falar sobre isso também. Então, respira, centra e vê o que vem para vocês agora. Segurança emocional, gente, é a capacidade do nosso sistema nervoso de se manter regulado, mesmo quando está tudo desmoronando, está tudo descontrolado, está tudo desconfortável, e a gente tem controle, tem a capacidade de se regular ao meio ao caos. Muitas de nós somos mulheres hiperalertas. A gente está sempre em estado de vigilância, digamos assim. A gente vive nesse estado de alerta. É como se a gente vivesse no estado de ameaça interna consciente. Como se a qualquer momento fosse acontecer algo muito ruim. A gente precisasse fugir, a gente precisasse lutar ou congelar. Então, deixa eu só fechar o microfone de alguém que está aberto. Eu não... Ai, acho que foi. Então, nós vivemos nessa hipervigilância e a gente acha que a qualquer momento a gente vai ser atacada. E a qualquer momento a gente vai precisar fugir ou lutar. E o que a gente precisa aprender é se abraçar emocionalmente. E a gente sair dessa sobrevivência e a gente acessar um estado de presença real.
Segurança emocional não quer dizer que a gente vai estar bem o tempo todo. É saber que você pode lidar com o que sente sem se trair, sem se abandonar. E uma coisinha pequenininha não transbordar e virar um negócio. Então é a gente poder ter esse controle. Mas aqui eu garanto que alguém já se perguntou, já teve esse questionamento, ou já ouviu de uma mãe, de uma avó, alguém dizendo assim, você é intensa demais. Nossa, você é intensa demais. Na infância, o que que acontecia com a gente? Quando a gente era criança e a gente chorava, a gente ouvia, engole o choro. E aí a gente aprendeu que sentir era errado. Quando a gente era uma criança mais sensível, os nossos pais chamavam aquilo de drama, ou de criança exagerada, ou de uma criança insuportável. Nossa, essa criança está insuportável. É manha, é drama. E aí a gente aprendeu que intensidade precisava diminuir, como se a gente tivesse que abaixar o volume disso, como se o sentir fosse errado. Só que separou da nossa identidade. Por que que separou da nossa identidade? Para a gente pertencer àquilo ali, para a gente não ser a estranha, para a gente não ser a dramática, para a gente não ser a exagerada, a gente teve que se espremer para poder caber ali, para a gente poder pertencer. Só que es, essa espremida, digamos assim, a gente foi se afastando de nós, da nossa identidade, de quem realmente somos. Sentir demais, gente, não quer dizer que serei abandonada. Não é sinônimo disso. Ou então, se eu mostrar o que sinto, ela não vai se importar. Ela não vai validar o meu sentimento. Ou o que eu ouvi e às vezes a gente escuta. Mas você tá chorando por quê? Ah, você tá cansada do quê? Então a gente tem que saber também com quem a gente compartilha. Às vezes a gente vai desabafar, a gente vai se abrir num momento de fragilidade nossa ali e a gente vai compartilhar com pessoas que não têm ferramentas para ajudar a gente. Tenho uma influencer que eu sigo, uma vez ela falou essa frase e ela é muito verdadeira e eu uso muito. Não se sangra em tanques de tubarão. Porque às vezes você vai mostrar sua fragilidade, vai mostrar um momento seu difícil, alguma coisa que você está passando e aquela outra pessoa, ela pode usar aquilo até mesmo contra você. Então a gente tem que saber com quem a gente vai se abrir, com quem que a gente vai ser, porque às vezes vão invalidar. Então não é, eu não posso mostrar o que sinto. Não, eu posso mostrar o que sinto, mas talvez perto de alguém que tenha um pouco mais de amor, de empatia por mim. Faz sentido? Quem aqui foi essa criança intensa? Essa criança mais intensa que engole o choro, você é muito exagerada. Eu sempre fui super, uma criança super. Eu também, Josi, toca aqui. A criança mais dramática. Nossa, que drama, que manha. Só que com isso, o meu corpo, eu fui. Essa era a frase da minha mãe. O que que a gente aprendeu ouvindo isso da nossa mãe? A gente aprendeu que sentir com intensidade era perigo. Ou a gente estava desregulada, estava destemperada, estava errado. Então, o nosso cérebro aprendeu a ativar o modo de defesa. Então, ou a gente foge, ou a gente ataca, ou a gente congela. O resultado disso é uma mulher que vive anestesiada ou em hiperalerta, que é muitas de nós.
descompensada. Que era uma criança descompensada. E aí a gente vive essa mulher anestesiada, que não sente, se bloqueou ali o sentir, ou está sempre em estado de alerta, aquela que não consegue dormir, que não consegue se desligar, não consegue se concentrar nas suas coisas, está sempre em estado de alerta. Ou então aquela que evita qualquer tipo de emoção, porque talvez se eu sentir um pouquinho mais, eu vou explodir. Aí é aquela que chora, aí é aquela que vira um drama. Gente, evitar sentir é uma tentativa do corpo de se manter seguro, mesmo que custe uma verdade emocional. Então é como se ele falasse assim: não, você não pode sentir, porque sentir é descompensada, é drama. Então eu preciso ficar quietinha aqui para me manter segura, mesmo que isso me custe uma verdade. Gente, mas a mulher ela é o caos, ela é o furacão, ela é a tormenta. O feminino, ele por si, ele já é intenso. A intensidade emocional faz parte da alma feminina. Cheguei a engolir o choro quando o pai batia, e o choro era sinal de fraqueza, mesmo apanhando. Por isso que quando eu choro, eu me sinto muito fraca. É porque... Olha só. Então, a mulher, por si, ela já é mais emocional, ela já é mais intensa. Assim como vocês olharem para o mar. O mar, ele é intenso. Ele tem forma, ele tem volume, ele tem profundidade. Isso é feminino. Acho que eu vou falando isso na Connection, no último encontro. Mas feminino, a lua é feminino, o ventre nosso é feminino e é intenso. Imagina o nosso útero poder gerar uma vida, uma outra vida. Olha que intensidade é. É feminino. E toda mulher que rejeita essa intensidade é como se a gente automaticamente cortasse nossa criatividade, a nossa sexualidade, a intuição. A mulher é intuitiva, gente. A gente perde nossa potência de se relacionar. Então, se a gente está desconectada desse feminino, não posso sentir, tenho que ser firme, não posso mostrar fraqueza. Aí a gente começa a entender algumas coisas que a gente vai para o masculino. Por que que a gente se torna uma mulher em vez de ser feminina, né? Vai muito para o masculino. Meu pai fala que quem nasceu para tostão não chega a vintém. Sou insegura com tudo. Principalmente com dinheiro. Olha o padrão, a crença que ela tem instalada dentro dela. Então, se a gente vive o tempo todo racionando, digamos assim, ou querendo controlar demais, a gente vive exausta, porque a gente está querendo o tempo ser muito prática, muito certo, muito razão. Só que isso é masculino. O masculino é a ordem. Então, se a gente vive só nisso, a gente se desconecta do feminino, que é o que muitos de nós aqui. Porque ó, eu tenho que ser forte, eu tenho que engolir o choro. Eu, se chorar, apanha mais. Até meu filho fala, minha mãe é muito sentimental. A gente aprendeu isso. E eu vou dizer uma coisa, gravem isso que eu vou dizer. A intensidade que vocês escondem é a mesma força que vocês procuram. Pegaram? Então, isso que vocês escondem, essa intensidade, essa potência, essa intuição, essa criatividade, essa sexualidade, é o que vocês andam procurando por aí. Por isso eu digo para vocês,
Tá tudo aí dentro. Tá tudo aí dentro. É só a gente olhar, se escutar, sentir. E como que isso, gente? Vocês já disseram ali como se manifesta, mas a gente tem medo de chorar na frente dos outros, vou parecer fraca. Medo de expressar raiva. Não vão me amar se eu for brava. Nossa, parece que quanto mais. Eu não queria ser brava, sabe? Eu não queria ter aquela raiva, aquela explosão. Quanto mais eu queria controlar isso, parece que mais eu explodia, gente. Era uma coisa assim, parece que inconsciente. Quanto mais eu queria, não, que eu não vou chorar. Que eu não vou. Nossa, parece que o negócio aí que explodia. A gente tem vergonha, a gente tá assistindo um filme, a gente tem vergonha de chorar perto do marido da gente, porque tá assistindo um filme. Porque a gente tem vergonha de se emocionar. A vergonha é essa. A gente fica quieta, a gente tende a se calar para manter um ambiente mais leve. Ai, vou ficar quietinho aqui, porque, né? E aí, automaticamente, a gente aceita relacionamento, seja amizade, seja homem, marido, mulher, seja qualquer tipo de relacionamento, gente. A gente se minimiza porque eu não quero incomodar. Então, a gente diminui, se diminui aquilo que eu falo para vocês. Eu uso 36 e quero caber no 34. Para quê? Porque eu não quero incomodar. Aí a gente quer ter o controle o tempo todo, autocontrole constante. Por que que a gente quer ter esse controle sempre? Porque eu preciso parecer que eu tô bem o tempo todo. Mesmo que isso me custe minha saúde emocional. Ou até mesmo, a nível mais profundo, mesmo que me custe minha saúde física. Que foi o que aconteceu comigo. Eu queria mostrar que eu estava sempre bem, que eu dava conta de tudo, que eu queria ter o controle de tudo. Por um tempo, comecei a trabalhar emocional, isso aí foi legal, mas a nível mais profundo, meu corpo se esgotou. O corpo da gente, ele se esgota. Se a gente entra nessa postura de autocontrole constante. Faz sentido, gente, tudo isso que eu tô dizendo? Eu vou dizer algumas frases aqui para vocês e vocês vão ver se internamente, dentro de vocês, revelam esse padrão. Se vocês já disseram para vocês mesmos, ou se tem uma vozinha aí dentro de vocês que diz isso. Ninguém aguenta alguém como eu. Preciso me controlar, senão eu estrago tudo. Se eu sentir demais, eu sou fraca, eu desmonto. Ai, mas eu não quero ser um peso. Ai, prefiro não falar para não parecer exagerada. Prefiro não falar para não causar problema. Essas são frases que a gente diz. Tô aqui para dizer para vocês que vocês não são exageradas. É um mundo que não sabe te acolher inteira. Toda emoção, gente, ela carrega uma mensagem. E nenhuma emoção, ela é errada. O problema está no não sentir. É aí que mora o perigo. Então, quando eu começo a sentir alguma coisa, eu vejo que eu já dou um passo para trás e vejo o que está acontecendo. Mas por que que eu estou irritada dessa forma? Aí eu vou me escutar. O que está acontecendo? Estou cansada? Estou com fome? Estou com sono? Estou muito rígida? Estou trabalhando demais?
Estou me permitindo descansar? Exemplo, né, do irritado. Então, o importante que a gente precisa é ouvir. O que que essa emoção ela está querendo me dizer? Por que que eu sinto tanta raiva daquela pessoa? O que que isso está querendo me dizer? O que que a emoção está carregando? Que mensagem ela quer me mostrar? Só que o que a gente faz? A mensagem está ali, a emoção está ali, o corpo está bagaçado e eu não quero ver, não quero ver, não, 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 tá tudo bem, tá tudo bem. É isso que a gente faz. A gente finge não ver, a gente finge não sentir, a gente finge não escutar. Só que aquilo que eu não olho, gente, para aquele sentimento, para aquela emoção que eu não olho, é como se fosse uma brasa. Só que é uma brasinha que vai crescendo, ela vai crescendo, vai aumentando, aumentando de tamanho. E a hora que você vê, a gente tá uma labareda. Por quê? O fogo tá te chamando a atenção, exemplo, para você olhar, para a emoção ser vista. A gente só consegue se curar se a gente olhar para o sintoma de frente e não é fingindo que ele não existe. Então a gente precisa integrar isso. A criança dramática, a mulher que é muito rígida hoje, a que tem vergonha de se expressar, a gente precisa integrar. A intensidade, gente. Toda vez que vocês se sentirem muito intensa, ela é parte do feminino, o feminino mais sagrado. É quando a gente olha para a intensidade e fala assim, abraça ela e toma poder, poder de criação e não de destruição. E criação, gente, seja para criar realmente um filho, ou seja para criar novos projetos, novos produtos. Quem trabalha com arte, né? Então, para criar mesmo algo visual, criar um bolo, criar uma receita, criar uma comida gostosa. Eu já sei que eu não tô legal se meus almoços não saem legal. Se meus almoços tá gostoso, eu vejo que eu tô mais equilibrada. Se o almoço sai meio, sabe assim, eu tô meio desconectada. Ou tô trabalhando demais, tô muito no meu masculino, não tô sabendo. Então, a gente começa a ter essa sensibilidade de prestar atenção, de escutar, de ver. Se eu tô muito no feminino, eu quero fazer bolo, eu quero fazer isso, eu quero fazer torta, eu quero. Eu vejo que eu tô muito no feminino, porque o feminino é o poder de criação. E se a gente não ouve isso, gente, a gente vai se destruindo aos pouquinhos. É como se a gente apagasse a nossa verdade, aquilo que nos mantém, aquilo que é um combustível para a gente não escuta. Então, é o momento da gente abraçar, realmente. O bolo nervosíssimo, eu sabia porque o bolo não crescia. Aham, não vai crescer. Se tá nervosa, se faz, sei lá, pensando com a cabeça em outro lugar, se tá com raiva de alguma coisa. Gente, vai crescer. É a mesma coisa. É um exemplo que eu dei do bolo, mas isso serve para qualquer outra coisa. Ai, eu preciso fazer dinheiro e não sei o quê, e nananã. Com um sentimento que tá nervosa. O dinheiro vai vir? Não, não vai vir. Porque a gente, falando financeiramente, a gente atrai o dinheiro, gente, no feminino. Feminino é magnético. A gente atrai a venda, a gente atrai o cliente no que é belo, naquela conversa. E a gente finaliza no masculino. Então, se o cliente não está vindo, tá faltando feminino. Se conectar com esse feminino, usar mais dessa energia, dessa intensidade. Não, ele tá vindo, mas só pergunta o preço e não fecha. Precisa um pouco mais de masculino, mais de força.
para finalizar e concretizar. Então, a mulher que não foi acolhida emocionalmente na infância é como se a gente vivesse um padrão de autoabandono, um autoabandono crônico. É como se a gente se autoabandonasse o tempo todo. A gente não se ouve, não. A gente se abandona. E a gente não sabe, o pior de tudo é que a gente não sabe lidar com a frustração, com a tristeza, o não saber. Então a gente se cobra, a gente chora, a gente se ataca, a gente se fere, porque a gente não sabe, a gente não foi nos ensinado a lidar com as emoções. Porque quando era para ensinar a gente com as emoções, engole o choro, não pode chorar, fica quieta, muito dramática. A gente não é descontrolada. A mulher ela não é descontrolada. A gente só aprendeu a se defender da dor, ao invés da gente acolher a dor, que é o que a gente precisa fazer hoje. Tá, esse sentimento, eu tô sentindo isso, por quê? É o acolhimento, é o olhar. Por que que o José tá chorando? Por que que o José tá gritando tanto? Deixa eu ver o porquê. O que que tá acontecendo com ele? É o olhar e acolher, filho, o que está acontecendo? Ah, será que ele quer um pouco mais da minha presença ali? Por isso que ele está gritando? Então é isso. É isso que a gente precisa fazer. A mulher que ela não se sente segura, escuta isso. Ela quer ter o controle de tudo. Eu sou a pessoa que mais quero ter segurança, a que menos tem o controle. E quem quer segurança, volto a dizer, eu já disse isso em algum encontro passado. Quem quer segurança quer colo de mãe. O controle, gente, é o oposto, é como se fosse o outro lado do medo. Então, eu quero ter o controle, eu não quero perder o controle porque eu tenho medo, eu não quero perder o controle financeiro porque eu tenho medo de passar fome. Porque lá na minha infância eu passei fome. Exemplo, para vocês terem noção. Então, o controle é o outro lado do medo. Então, se eu estou querendo controlar tanto, por que que eu estou com tanto medo? Do que eu tenho medo? A entrega, a gente se entregasse, a rendição é a confiança. E essa confiança é ativa em nós algo como se eu posso me apoiar em algo maior, sem precisar me endurecer por dentro. Só que a gente só vai criar, só vai crescer essa confiança entregando, se rendendo. Então, quando vocês se sentirem fraca por sentir, eu quero que vocês lembrem que vocês são corajosas por se permitir. Segurança é poder se ver inteira com o céu e com as tempestades. Com o céu de sol lindo ou um dia cinzento. Isso é segurança. Fui adotada e nunca ganhei um abraço de mamãe, não sei o que é isso. Pois é. Então, por que será que tem tanto medo? Qual é a emoção que vocês se escutem agora? Que vocês mais rejeitam? Qual é a emoção que eu não quero olhar, que ela aparece e às vezes eu não quero ver? Para a gente chegar a isso, a gente vai fazer um exercício. Deixa eu só. A gente vai fazer um exercício para vocês se escutarem. Tranquilinho, bem rapidinho.
Tô acabando. Tô acabando. Tudo bem buscar o aquecedor. O José tá com muito frio. Põe blusa nele, mano. Eu coloquei. Não ouvindo minha musiquinha de fundo? Então, a gente vai fechar os olhos, tranquilos, no tempo de você. A gente vai respirar. E nesse respirar, eu quero que vocês tragam uma emoção. Uma emoção que talvez seja desconfortável, aquela que vocês não querem escutar. E essa emoção ela pode ser medo, uma raiva, a tristeza, ou mesmo cansaço. Sente o seu corpo saber exatamente essa emoção. E agora que vocês conseguiram chegar a essa emoção, eu quero que vocês imaginem essa emoção como uma criança. E essa criança é aquela sua parte mais frágil, aquela que se conecta com o seu mais íntimo. Essa criança ela tá chorando e pedindo o seu colo. E o que normalmente se faz com essa criança pedindo colo? Manda ela parar de chorar, ignora, finge que não tá vendo, sente culpa. Normalmente, o que você faz? Eu quero que hoje vocês abracem essa criança. Abracem como uma criança. Gostaria de ser acolhida. Gostaria de ter recebido esse abraço que esperava tanto de uma mãe. Um abraço e diz assim para ela: você pode sentir. Aqui tem espaço para você sentir. Aqui as suas emoções fazem parte. Diz para ela aquilo que você gostaria de ter ouvido. Acolhe ela da maneira que vocês gostariam de ter sido acolhidas. E olhando bem no olhinho dela, vocês dizem assim: eu não vou mais te abandonar. Aqui você pode ser quem você realmente é, com toda a sua intensidade, com todas as suas emoções. Aqui você pode ser inteira, pode ser você. Chegou um momento de eu parar de te esconder. Chegou um momento de eu me tornar mais você. Respira. Sente
Escute como essa criança se sente ouvindo isso de você. Como ela fica nesse momento. Vão voltando aos pouquinhos, devagar. Hoje vocês deram um colo para a parte de vocês que estavam esquecidas. E isso muda tudo. Porque quando a gente se acolhe, a gente não precisa mais ser validado o tempo todo lá fora. É como se vocês dissessem para vocês mesmas: eu me abraço com amor. Eu sou a minha casa. Eu posso sentir e ainda assim está seguro. Quantas de nós fomos silenciadas? Então, tarefa de casa hoje é vocês sentirem. Quando saírem lá fora, sente o vento, o frio, o sol. Comecem a perceber o invisível, aquilo que a gente passa no automático, sabe? Vê na porta de casa aquela florzinha que tá brotando. Começa a dar mais ouvido pro invisível e vê, porque ali a gente vai se conectar. Eu quero que vocês escrevam ali para mim no chat o que que vocês faziam que não vão fazer mais sobre intensidade de emoções. Eu não vou mais fingir que tá tudo bem. Eu não vou mais fingir que dou conta de tudo. Enquanto vocês vão escrevendo, eu quero lembrar para vocês que essa foi a nossa tríade da mulher inteira. Então a gente falou sobre autoestima, aonde eu me honro. A gente falou no encontro passado sobre autoconfiança, aonde eu me escolho. E hoje a gente falou sobre segurança, onde eu me abraço. E essa nova base, elas vivem em vocês. Não vou mais esconder minhas emoções. Muito bem, parabéns. Essa nova fase, ela vive em vocês agora. Então, cuide dela, volte para ela, ensine outras mulheres a fazerem o mesmo. Aquilo que eu ensinei vocês, que vocês aprenderam nesses 3 encontros, ensine outras mulheres. Quantas estão precisando se honrar, se escolher, se abraçar? Eu não vou mais fingir que eu consigo fazer tudo sozinha assim. Muito bem. Eu não vou mais me anular por causa dos outros. Às vezes a gente abre mão da nossa própria vontade. A gente se desagrada para agradar o outro. É justo com a gente. Não que a gente vai fazer, a gente, né, falando com adultas, não tô falando com a criança. A gente não vai fazer só o que a gente quer, óbvio. Mas quantas das vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente gostaria realmente para não querer desagradar o outro? Eu não vou ser mais a Mulher Maravilha. Não. Eu adoro ser a mulherzinha. A mulherzinha que não dá conta de tudo. Por que que a gente se coloca nesse lugar, gente? Por que que a gente precisa dar conta de tudo? Por que que a gente precisa fazer tudo sem pedir ajuda? A mulher não foi feita para isso. Não vou ser mais super protetora. Ela tá falando do filho ali.
daqui se ouvindo mais, se escutando mais. E fale sobre o que vocês aprenderam aqui com outras mulheres. Será que você não precisa se acolher mais? Será que você não precisa se honrar mais? Aquilo que eu ensinei para vocês nesses 3 encontros. Acolher mais a minha sensibilidade de perder o controle e minha rigidez. Perfeito. Toda vez que vocês se pegarem querendo ter o controle de tudo, muito rígida, se pergunte: eu estou com medo do quê? Essa emoção ela tem um fundo. Lembra, rigidez é o medo. Eu tenho medo do quê? Certo, meus amores? Vou dar um recado importante. A gente tem um próximo encontro sexta-feira. Mas ontem eu tomei uma decisão. Vou me permitir tirar férias junto com o José. Então a gente tem um encontro sexta-feira que vem. Depois a gente vai ficar 2 sexta-feiras de férias. Eu vou entrar de férias junto com o José. Vou dar um tempinho para me conectar com mais o meu feminino, para acolher mais ele também. Mas sexta-feira que vem normal. Eu reforço o recadinho na outra sexta. Bom, e chamem mais mulheres. Muito obrigada, super merecido. Chama outras mulheres que vocês sintam que precisam também desse momento, de um momento de dela estar com ela mesma. Não é só um momento de sentar aqui e me ouvir. É um momento, gente, onde vocês se permitem se escutar, se cuidar. Então, chamem outras mulheres para estarem aqui com a gente na próxima sexta-feira. Tá bom? Um beijo, um bom final de semana. Deus te abençoe por esse carinho com a gente. Vocês são um sonho no meu coração. Um beijo, ficam com Deus, tá? Bom final de semana e até semana que vem. Beijo.